Eu estava hoje apreciando os passo número 2 com amigos e me chamou a atenção o número de vezes que é repetida a expressão, a palavra processo. Eu nunca tinha observado isso, muito embora tenha lido centenas e centenas de vezes esse passo também. Não sei os outros, não me lembro, mas vou fazer uma pesquisa. E impressionante como é repetida a palavra processo. Aí eu estava pensando sobre isso e concluí o seguinte: tem duas grandes situações na recuperação de um adicto que pretende se manter limpo e conquistar a qualidade de vida. Ele fala de fatos, acontecimentos corriqueiros do dia a dia, nas suas relações com o mundo, nas suas relações consigo mesmo, e ele fala de fatos tentando se livrar de incômodos, né? Partilhando fatos. Isso é muito corriqueiro, muito comum. E uma outra situação é um processo de recuperação. Digamos que uma pessoa que pretende conquistar uma qualidade de vida, ela fique apenas falando de fatos, ela não consegue recuperação. Ela consegue um socorro imediato, um alívio imediato, porque, claro, que se ela partilha as dificuldades do dia a dia, ela faz isso que é para aliviar, jogar para fora. Mas essas situações com as quais ele tem dificuldade de lidar e por isso incomoda intensamente, essas situações elas vão continuar se repetindo. E aquilo que a gente chama de recuperação é conseguir aliviar aquele padrão de relações com a vida para que fatos desagradáveis não continuem acontecendo. E se continuarem, que eles tenham cada vez uma intensidade menor, que cada vez eles nos incomodem menos. Então, como é que se a pessoa partilha fatos, ela não consegue se livrar da produção de fatos que a vida lhe apresenta. Suponhamos que essa pessoa que pretende a recuperação, ela tem uma base irritadiça, raivosa, estressada, ela tem assim, uma incapacidade muito grande de sobreviver às situações de pressão que a vida vai lhe proporcionar nos seus dia a dia, no seu dia a dia. Então ela vai sempre responder aos ataques da vida ou às situações onde ele está pressionado de uma maneira raivosa. E se respondendo assim, ele vai criar mais problemas do que ele já tem. Então, dentro dele, existe uma forma que faz com que ele se relacione sempre da mesma maneira. E quando você está num programa dito de recuperação, o grande esforço é para poder aliviar um modo de viver que não está funcionando direito. Não tem alívio, não tem conquista de melhoria ou qualidade de recuperação a partir do momento em que a pessoa apenas partilha as suas dores. É a mesma coisa que a pessoa tem uma doença física e ela fica reclamando do seu estado de doença. O fato dela reclamar não faz com que ela
conquiste melhora, se tiver melhora no seu horizonte. Vai fazer muito pelo contrário com que a vida se torne impossível, né, por conta da doença que ela tem. Então, quando a pessoa partilha fatos, ela não está num processo de recuperação, ela está num processo de alívio para poder, novamente, diante de situações parecidas com aquela nas quais ele sempre sofre, ele responda sempre da mesma maneira. Então, a sua estrutura não mudou. A única coisa que ele conquistou foi uma plateia de pessoas que têm alguma paciência para poder estar ouvindo as suas lamúrias. Como é que há um processo de recuperação? Quando há um processo de envolvimento com o programa. Então, assim, é claro que a pessoa precisa encontrar meios para se aliviar das dores que povoam a sua vida, dores psicológicas, emocionais. Mas é importante e fundamental, e mais importante ainda que isso, é um trabalho basilar, um trabalho que encare a estrutura interna que produz um jeito de viver que não é legal. Então é por isso que a palavra processo, ela é diferente de partilha de alívio. E o programa, através do segundo passo, você pode observar lá que essa repetição da palavra processo significa alguma evolução na direção da conquista de mudança de padrão de repetição. Quando eu estou dentro de um processo, o que está acontecendo? Eu estou me permitindo ser provocado por ideias que me transformam. A busca de recuperação significa aceitar que ideias que eu ainda não tenho. Então, quando eu estou num programa partilhando o passo, quando eu estou num programa me permitindo ser bombardeado por perguntas que têm origem nas literaturas de recuperação, eu estou em movimento constante, eu estou numa situação de incômodo com aquilo que eu sou e com a situação e com que eu me apresento diante das minhas relações no dia a dia. Quem está num processo de recuperação, se permitindo ser provocado, bombardeado por ideias transformadoras, observa que as dificuldades fundamentais, que são a manifestação de um caráter problemático, de uma dificuldade muito grande de relação com o que quer que seja, começa a aliviar e perder a tensão neurótica que a compõe. Existe assim, você observa que a quem está se permitindo essa provocação está num movimento de mudança. Existem tensões terríveis na alma daquela pessoa, tem origem na própria hereditariedade, ou tenha origem na psique, no estado de consciência dentro do qual a pessoa existe, que são a fonte de toda a problemática. Nós sabemos muito bem que o nível de percepção de mundo e a consciência de si próprio, o conhecimento de si próprio, vai apontar a origem dos problemas. Vamos supor que eu já dei esse exemplo em outra live. Vamos supor que uma pessoa vá ao dentista e com uma dor do lado esquerdo da face. Aí o dentista vai fazer uma análise, um exame mais apurado e percebe que os dentes do fundo, do lado esquerdo, eles estão mais gastos.
E o fato, e eles estão mais gastos por uma causa. O maxilar daquela pessoa ele é um pouco deslocado, um pouco torto. E aí a base mental da dor é o maxilar torto, não é a dor. A dor é produto de uma causa mais profunda. Então, sei lá, ele pode fazer uma cirurgia, alinhar o maxilar, amarrar, tomar lá um procedimento e fazer com que a dentição se alinhe e a dor vá embora. E em termos psicológicos, em termos emocionais, para que haja ganho, para que haja libertação de tensões que habitam um ser humano, é importante perceber a base aonde se apoia toda manifestação daquela vida. E isso é uma construção da própria história da pessoa ou da própria hereditariedade, que a pessoa já traz consigo dificuldades em determinados aspectos da existência dela. Então, a palavra processo, ela remete a um programa que não pare, independente das dificuldades que a pessoa tem no dia a dia, tem que se olhar as duas coisas, tem que se buscar alívio para resolver tensões, situações de tensões imediatas e também, basicamente, trabalhando um processo de recuperação. Aí, quando você tem um programa que propõe 12 passos, cada um cuida de um assunto, cada um vai trabalhar tensões e dificuldades que são compreendidas naquele passo especificamente. A questão da rendição, a questão da crença, a questão da relação com esse poder maior, entrega, não entrega, e assim, inventário e por aí adiante. Se a pessoa está dentro desse processo e não para, torna na vida torna um hábito de vida, está se passando a limpo, se percebendo o que ocorre com uma pessoa que trabalha os 12 passos sem parar. Ela entra num estado de clareamento da sua visão a respeito de si mesmo e a respeito do mundo. E se compreendendo mais, evidentemente ela avança em direção a alguma paz. A paz não depende de como a vida lhe trata ou as situações, porque se for observar, as dificuldades que estão na vida de cada um, elas em grande parte são criadas pela própria visão de mundo e pela relação, a maneira com que aquela pessoa se relaciona com o mundo que a cerca. Então, é a realidade de percepção de cada um que cria uma maneira de existir que atrai determinados problemas dentro de uma relação, vamos dizer assim, adoentada. Então, esse processo de busca, de autoconhecimento, de descascar a vida, de se aprofundar e se buscar em todos os aspectos, é um processo de crescimento no sentido de saber cada vez mais de notícias honestas a respeito de si mesmo. E esse processo, muitos de nós chamamos de processo de recuperação. Recuperação não é se manter limpo durante um tempo longo. Recuperação significa ficar limpo para usar isso como oportunidade para se perceber naquilo que cada um na sua profundeza maior. E só tem uma ferramenta de aprofundamento, de busca, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, não adianta autocrítica, não adianta a recuperação de um ser humano, ela não significa
jogar com a vida e ganhar. Não significa um jogo psicológico, onde eu aprendo a lidar, isso eu faço, aquilo eu não faço. Isso são regras de sobrevida, são regras, são regras de segurança para alguém que não soube viver num período de muita imaturidade e mergulhou no uso de drogas e veio acordar ali pelos 25, 30 anos desconstruído, numa situação psicológica e emocional falimentar. Então, para todo navegante de uma vida nova, uma vida limpa, uma vida sem álcool e outras drogas, há que se entrar dentro de um processo. E esse processo é movimento. Movimento do quê? Movimento de busca, de esclarecimento a respeito de si mesmo e do mundo que nos cerca. Então, essa palavra processo, ela chama atenção, porque processo é diferente de estar parado. É diferente de parar de usar substância e ficar parado contando história de tempo do uso ou desfiando sonhos de grandeza e de busca e de conquista. Não tem nada a ver com isso. Parar de usar droga é entrar num estado de busca e num estado de movimento que vai restaurar uma vida que não foi nem construída e dar ordem numa vida que está na mais completa desordem. Então a palavra processo é fundamental para se entender o fato e o processo. Se parar em cima do fato e ficar partilhando fatos desagradáveis que aconteceram, não há crescimento. Pode haver alívio, às vezes nem isso. E aí, num determinado momento, a pessoa pode até desanimar, falar, eu estou limpa e a vida não me é generosa. Eu queria ficar limpo e receber benesses, assim, é o mesmo sistema de recompensa. Né? Usou droga e tem um resultado prazeroso, lá se é que ainda você tem prazer no uso de substâncias. Então, não é no sentido de receber o presente, as benesses, ou a conquista, ou o troféu para aquele que está dentro de um processo, é a segurança de que ele está no caminho certo. Parar de usar não é ficar parado e ficar olhando para a vida e se orgulhando de estar parado. Se parar, o trem pega, tem que se mexer. Então, a recuperação leva a um estado maior de percepção, a um nível de acordar espiritualmente e existir com uma paz sonhada nos tempos de miséria. É isso. Queria dizer isso e disse. Obrigado a todos aí que estão me acompanhando aqui. Estamos juntos mesmo. E eu queria só lembrar que eu estou colocando nas lives, lá nos comentários, eu estou colocando o meu e-mail para quem, porventura, quiser me falar alguma coisa, que mande um e-mail nesse e-mail que eu estou colocando, porque lá nos comentários não tem como estabelecer uma relação de conversa, porque a pessoa comenta e depois ela nem volta lá para ver a resposta. Quem, porventura, quiser falar comigo ou colocar alguma coisa que julgue importante, olha lá nos comentários das lives que eu estou colocando o meu e-mail, tá bom? É isso. Essa live vai para minha conta no YouTube, Sergio.Murilo, e compartilhem, aperta lá o sininho para quando houver uma live nova, se você quiser, você vai ser avisado, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e bom fim de domingo e boas festas que estão por aí, né? Obrigado.